E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre o marco temporal que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. É isso mesmo que vocês ouviram, referente às demarcações de terras dos povos originários, dos povos indígenas no Brasil. A gente vai entender o que é esse marco temporal e também a gente vai fazer uma crítica lá no final do vídeo para a gente ver, fazer uma análise enquanto a gente entende, para poder fazer uma crítica depois sobre é certo, é errado. É isso aí. Lembrando que as referências que a gente utiliza, eu vou deixar aqui na descrição e os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição ou no comentário fixado. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque tem conteúdo de conhecimentos gerais, como é esse o caso, atualidades, história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, geografia. Tem muito conteúdo aqui para o Enem e demais vestibulares. Bora então começar? Então é isso, o marco temporal, também aí conhecido como PL 490 de 2007, foi ontem aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 30 de maio. Ontem foi aprovado pela Câmara dos Deputados, aí com 283 votos a favor, 155 votos contra e uma abstenção. E ele vai seguir agora para o Senado. Tem uma questão no STF que a gente vai ver também, mas assim, já aviso vocês, antes da gente entender, passando pelo Senado, ele vai para o presidente da República para vetar ou sancionar a lei, tá bom? Então, e aí a gente tem também uma ação sendo no Supremo, no STF, né? Que a gente vai ver daqui a pouco também o que é. Mas vamos entender agora de fato o que é esse marco temporal. Ele, na verdade, ele é algo que vem lá de 2007, mas está sendo agora colocado em votação pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele pediu urgência nesse processo e a gente vai entender agora. Bom, e ele é muito simples de entender, ele é direto e já mostra as suas intenções. Eu estava lendo, inclusive, o projeto, né, o PL, e ele é direto, ele é bem pequeno e ele afirma, o marco apresentado, né, a tese do marco apresentado, afirma que as terras indígenas, as reservas indígenas, elas só podem existir no Brasil se elas forem entregues, se elas forem demarcadas, né? Isso que eu queria chamar, que eu queria falar. Demarcadas até a Constituição, a data da promulgação da Constituição de 1988. Então, no dia 5 de outubro de 1988. Todas as terras que foram demarcadas após a Constituição de 88 vão sofrer, se esse marco for aprovado depois no Senado, vão sofrer a reintegração de posse. Quer dizer que os indígenas vão ter que sair de suas terras caso eles não consigam provar que as suas terras foram demarcadas até a Constituição de 1988. Tá? Então ele é direto nesse sentido, um marco temporal. Fala então, por isso que chama temporal, tá? Ele define uma questão de tempo, um marco de tempo. As terras, reservas indígenas que foram demarcadas lá pela FUNAI, até 1988, dia 5 de outubro de 1988, continuam como reservas indígenas intocadas aí pelo poder público. Aquelas que não foram demarcadas até 1988, mas foram depois, vão sofrer a reintegração de posse, tá? Ou ficarão para o Estado, ou qualquer outro tipo de processo. E aí corre paralelo a isso, e ligando a questão do marco temporal, que é fundamental para a gente entender, um processo no estado de Santa Catarina, eu até vou olhar aqui, pelo que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Então ele está em julgamento pelo processo Supremo Tribunal Federal, uma ação em Santa Catarina que vem desde lá de 2013, na verdade 2009 para 2013 é esse processo, movida pela Justiça Federal do Estado de Santa Catarina, que fez a reintegração de posse, utilizou a tese do marco temporal para a reintegração de posse, concedendo uma reserva para o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a reintegração de posse da reserva biológica do Sassafrás, onde fica a terra indígena Ibirama-Laclanhó. Essa reserva indígena é habitada tradicionalmente por povos, inclusive
específicos da região sul do Brasil, e também não é só do sul do Brasil, mas também pega parte do Paraguai, Uruguai e Argentina, que são os Caigangue, os Xoclengue e os povos guaranis. Então, em 2013, foi feita pela Justiça Federal do Estado de Santa Catarina uma reintegração de posse da reserva indígena, onde parte da reserva indígena estava nessa reserva biológica, para o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. O que acontece? O STF está julgando desde 2021 isso para ver se é legal, se há a aplicação do marco temporal, isso pode influenciar também em outras reservas. Por isso que é importante ficar de olho nisso. Lá em 2021 foi aberta a sessão, o relator foi o ministro Edson Fachin e ele votou contra a aplicação do marco temporal, utilizaram, né, a tese do marco temporal para essa reintegração de posse, ele votou contra. Em seguida veio o ministro Nunes Marques, que votou a favor. E aí a sessão foi suspensa. E aí hoje, atualmente, a atual ministra, presidente do STF, a ministra Rosa Weber, anunciou que vai retomar essa votação, vai retomar essa discussão sobre o caso de Santa Catarina, agora no dia 7 de junho. Então agora no dia 7 de junho, a retomada dessa discussão e das votações no STF para Santa Catarina. Por que é importante ficar de olho nisso? Porque se é aplicado o marco temporal em Santa Catarina, ele também pode ser aplicado em outras regiões, em outras áreas também, outras reservas indígenas, outras reservas ambientais. Tá? Porque aí uma vai seguir o exemplo da outra, não por via de regra necessariamente. Então é preciso ficar de olho no que está acontecendo, se esse marco vai ser aplicado no caso do estado de Santa Catarina. Agora a crítica. O marco temporal, a retirada, que na verdade seria então a retirada dos povos indígenas de suas terras originárias aí, levando em consideração isso que as terras são deles, mas pelo marco temporal só se forem demarcadas até a Constituição de 88, 5 de outubro, ela fere, além de ferir a Constituição Federal, que garante a demarcação de terras, que garante a proteção aos povos originários, além de ferir o artigo 231 da Constituição Federal, o marco temporal ele vai além de uma questão territorial, ele vai também por uma questão econômica, visto que quem que está por trás disso tudo é a bancada ruralista do Congresso Brasileiro, do Congresso Nacional. É a bancada ruralista que tem interesse em retirar os povos indígenas de suas terras. Então há uma questão importante aí, uma vitória do agronegócio e uma vitória também do garimpo, do chamado garimpo ilegal em terras indígenas, que a gente sabe que acontece, certo? Então há um processo de exploração da terra retirando os povos originários. Então, nesse sentido, nesse ponto, você está provocando com esse marco temporal uma questão também que é muito importante, que vai ser, não que não exista agora, existe e muito, pra caramba, mas um aumento ainda, né? Talvez dobrar ou multiplicar o aumento da violência em terras indígenas, violência no campo, violência nas reservas indígenas, o famoso embate entre o agronegócio e os povos originários, o agronegócio e o campesinato no Brasil. E além disso tudo, há uma questão além da terra, há uma questão de sobrevivência. A aprovação do marco temporal, ele é um crime contra a vida dos povos indígenas, tão importantes para a história do Brasil, para a história do Brasil antes mesmo de ser Brasil. Então, por direito à terra, por direito originário à posse da terra, é uma morte. Você está provocando a morte das nações indígenas, das comunidades indígenas, dos povos originários. Então tá aí, passei para vocês, espero que vocês tenham entendido. Logicamente que eu faço minhas críticas, eu sei que vai ter gente aí que é contrário. Bom, se for com muito respeito, vocês podem comentar aqui tranquilamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, grande beijo, fui!